Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar como construir e como usar um TDR. O TDR vem de Time Domain Reflectometer, ou seja, um reflectômetro no domínio do tempo. Ele basicamente é um circuito que gera um pulso de altíssima velocidade e ele serve para algumas aplicações muito interessantes na bancada. Nós vamos ver uma delas aqui, ok? E vamos lá, para que eu preciso de um gerador de pulso de altíssima velocidade? Eu já não tenho um gerador de funções, eu não tenho um gerador de sinais, isso já não serve? Não, para algumas aplicações, de fato, você não vai conseguir fazer certas medidas com geradores de funções tradicionais. Antes, falando um pouquinho sobre o nosso projeto, as placas eu encomendei diretamente lá da PCBWay, elas chegaram aqui muito bem embaladas, são placas de ótima qualidade, como a gente pode ver aqui, o acabamento de sempre. Bem pequena, uma placa 5x5, eu vou deixar aqui os arquivos Gerber disponíveis para quem quiser fazer, pode fazer por conta própria ou encomendar. Ok? Elas têm uma espessura ótima, um material, um acabamento excelente. A montagem foi rápida, como a gente pode ver aqui, um ritmo acelerado, mas são pouquíssimos componentes, então não teve muito problema. Foi bem rapidinho de fazer a montagem desse TDR. E aqui está o modelo pronto. Ok, pessoal? Então, para que serve o nosso TDR? Ele gera um pulso quadrado, um pulso retangular, melhor dizendo, de altíssima velocidade. Ou seja, o tempo de subida dele é muito alto. Então, quando ele gera aqui um pulso, o pulso ele sai de um nível baixo e vai até um nível alto, né? O tempo que ele leva para sair deste nível para este nível é muito pequeno, ou seja, um tempo pequeno, uma velocidade rápida. O que acontece? Se eu pegar um pulso ou mesmo uma onda quadrada no meu gerador de funções, eu vou enxergar essa onda quadrada lá no meu gerador de funções, vou colocá-la no osciloscópio e ela vai aparecer lá bonitinha, né? Aparentemente bonitinha. Ou seja, vai aparecer lá aquela onda lá certinha e tal. Às vezes com algumas distorções e tal, mas basicamente ela vai aparecer bem, bonita assim. Entretanto, se você ampliar aqui a base de tempo, começar a alargar esse pulso aqui no osciloscópio para poder enxergar no detalhe aqui, é como se eu fosse dar um zoom aqui nessa região, eu vou ver que a onda não está exatamente reta. Você há de concordar que subir muito rápido do nível baixo para o nível alto exige uma frequência muitíssimo elevada, ou seja, um tempo de transição mínimo da ordem de nanosegundos ou menos, para que você consiga ver no osciloscópio a onda retinha. Senão você vai ver uma onda com algum tipo de inclinação, né? Ela não vai subir assim exatamente reta, ela vai ter uma inclinação aqui até chegar lá no platô, depois ela vai descer da mesma forma, depois ela vai ficar aqui embaixo, depois ela vai subir também com algum tipo de inclinação. Esse tempo aqui, ó, ele não é zero. Existe um tempo de subida. Esse tempo a gente chama de rise time. É o tempo de subida. Sendo que, para ser mais preciso, o rise time ele é medido a partir do tempo que começa em 10% do tempo total. Vamos que ela saiu daqui do nível 0 e chegou aqui no nível 1, né, no nível máximo. Então, a partir de 10% dessa onda aqui até 90%, ele faz uma espécie de uma média aqui, até 90%. É o tempo que ela leva para chegar de 10% até 90% da sua amplitude máxima, né? Considerando que aqui fosse, por exemplo, 0 volts e aqui 5 volts. Então, quando ela chega a meio volt, que seria 10%, eu começo a marcar o tempo, até que ela chegue a 90% de 5 volts, que é 4,5 volts, né? Até 4,5 volts aqui, eu vou medir daqui até aqui. Esse tempo é o meu rise time, é o meu tempo de subida, ok? Então esse tempo, quanto menor, melhor, tá? E dependendo do teu gerador de funções, o gerador de sinais, ele pode atingir aí até a casa de alguns microsegundos, o que não é interessante para fazer certas medidas. Daí a gente constrói esse gerador de pulsos extremamente rápidos, que é o Time Domain Reflectometer, né, o reflectômetro no domínio do tempo, que gera, esse caso aqui, com esse equipamento, ele gera
um tempo de rise time da ordem de 2 nanosegundos. 2 nanosegundos. Ou seja, muito rápido. Né? Para você ter uma ideia, bons geradores de funções geram em torno de 13, 15, 18, 20 nanosegundos nos tempos de subida. Claro que existem alguns geradores high-end caríssimos que podem ter tempos superiores, mas na média você tem tempos maiores, por isso você tem esses osciladores de alta velocidade que podem compensar isso para determinados tipos de medida. Não é sempre que eu vou precisar, né, ler um tempo de subida tão rápido, é para aplicações específicas que nós vamos mostrar aqui. Uma delas, por exemplo, que é a que eu vou mostrar aqui, é aferir a banda de passagem de um osciloscópio. Um osciloscópio de 50 MHz, de 100 MHz, de 150 MHz. Ele vai te informar lá, olha, eu tenho 100 MHz de banda, será que tem mesmo? Para isso ele tem que ter um tempo de rise time determinado, né? Poder ler tranquilamente formas de onda com aquela frequência. Então a gente vai aferir aqui algumas medidas, alguns instrumentos usando o TDR, tá? Lembrando que obviamente tem o limite dele, então ele tem um limite, nesse caso a construção dele é para 2 nanosegundos. Para eu medir osciloscópios de frequências muito elevadas, eu precisaria de um TDR mais rápido ainda do que esse. Mas para os nossos osciloscópios tradicionais de bancada, ele vai funcionar bem e eu vou conseguir fazer esses testes. Ok, pessoal? Então basicamente isso é o que ele faz. Aliás, essa questão da onda quadrada, né, engana muita gente, né? O pessoal fala, poxa, meu osciloscópio não está mostrando bem a onda, está cheio, está totalmente distorcido e tal. Isso pode ter a ver com o tempo de resposta do rise time dele ou com o próprio gerador da onda quadrada. Que quando você vai no bit lá, você puxa o zoom, ou seja, mexe na base de tempo do osciloscópio de modo a ampliar aquele gráfico que aparece, você vê no detalhe como está sendo construída aquela onda quadrada, ok? Ou aquele trem de pulso, seja o que for. Isso não acontece da mesma forma para uma senoide, né? A senoide já entra com um rise time diferenciado, então você não tem essa velocidade aqui tão grande, né? Lembrando que o ideal seria que o tempo fosse zero, né? Mas você imagina o seguinte, lembra da questão de período e frequência, né? Qual é o período dessa onda aqui? É a partir do momento que ela inicia aqui até o fim do ciclo, né? Ela sobe, desce, sobe e chega aqui, ó. O período é até aqui, ou seja, quando ela reinicia o ciclo, daqui até aqui, eu chamo de T, é o período. Como é que começa o período? Ele é o inverso da frequência, então o período é sempre 1 sobre F, o inverso da frequência. Por essa fórmula aqui, se o período é o inverso da frequência, eu posso escrever também que a frequência é o inverso do período, né? E vamos lá, se o período ele é muito pequenininho, quanto menor o período aqui, o que acontece com a frequência? Maior a frequência. Se eu tivesse um período que tendesse a um valor a zero, por exemplo, a um valor muito pequeno, tendendo a zero, o que aconteceria com a frequência? 1 dividido por zero. Eu não posso dividir 1 por zero, é uma determinação matemática aqui, né? Então, para isso, a gente entra em algumas elucubrações aqui, digamos assim, de limite, em que você, quando tem um número no denominador tendendo a zero, você passa a ter a resposta aqui tendendo aqui ao infinito, porque quanto menor esse número, maior este. Se esse número tender a zero, este aqui, que é a frequência, vai tender ao infinito. Seria uma frequência infinitamente grande, uma frequência infinita, para ter um período igual a zero, que não existe, né? Então, quanto menor, eu só queria mostrar aqui os limites para a gente entender para onde está indo. Ou seja, quanto menor o período, maior a frequência. Se o período for diminuto, a frequência é gigantesca. E o inverso é verdadeiro, ou seja, com um período largo, muito tempo aqui, eu tenho uma frequência menor, tá? Então, vamos lá. A gente construiu esse oscilador. Esse oscilador é baseado num circuito híbrido aqui, TTL com CMOS, que é o 74AC14. O 74AC14 é um circuito que tem 6 portas inversoras Smith-Trigger de altíssima velocidade. E ele consegue fazer um oscilador, né, construir um oscilador com ele de altíssimo rendimento em termos de rise time. Um oscilador para gerar pulsos.
o esquemático é esse daqui, ele é bem simples, vamos dar uma analisada. A gente tem basicamente o circuito oscilador aqui, que é baseado no valor de C1 e R6. Ele vai oscilar numa determinada frequência aqui em torno de 100 a 200 kHz. A frequência não é muito importante para o TDR, o mais importante é o tempo de subida. E ele passa por uma sequência de portas inversoras. Na saída tem também uma sequência de resistores que estão interligados de forma a gerar uma saída em torno de 50 ohms. Então eu consegui aqui o valor de 240 ohms para esses resistores. Se você não conseguir o 240, é possível até usar o 270 no lugar, mas o ideal seria usar o 240, porque colocando esses 5 aqui nesse formato, você vai ter uma saída aproximadamente de 50 ohms para casar o melhor possível com a sua saída. A saída em BNC. E a alimentação desse circuito é interessante, que ela pode ser feita entre 2 e 6 volts. Isso permite que você utilize, por exemplo, 3 pilhas fazendo 4,5 volts. Você pode alimentar ele com menos de 5 volts, diferentemente de um TTL padrão. Tem aqui um capacitor de filtro na entrada, um LED indicador de que está ligado, ok? E basicamente, daqui ele vai oscilar e vai gerar os nossos pulsos de altíssima velocidade, ok? Bom, vamos mostrar isso aqui na prática e vamos fazer os testes medindo as bandas dos osciloscópios, para a gente ver se bate com o que o fabricante está informando, ok? O circuito montado, como eu já mostrei, ele ficou bem simples, ele é bem pequeno. Então basicamente está aqui soquetado o 74AC14. Não dá para usar 74 comum, o 7414, por exemplo, embora também tenha 6 inversores internamente, ele não vai ter a velocidade, o tempo de resposta desse AC. O HC também teria um desempenho teoricamente inferior, o HC ou o HCT. Então o melhor sufixo até agora testado para essa série dos inversores 7414 é o 74AC14, tá? Você encontra no mercado aí, não é difícil de conseguir não, eu consegui no Mercado Livre, ok? E aqui estão os resistores, os 5 resistores fazendo aqui a carga por 50 ohms, o capacitor de filtro e o capacitor de oscilação e o conectorzinho aqui de alimentação, um BNC direto aqui na placa, tá? Ficou bem tranquilo. Precisa ser bem compacto porque a gente vai conectá-la direto no osciloscópio sem cabo, que o cabo pode atrapalhar aqui, alterando o rise time. Ok, pessoal? Vamos então para a prática. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou conectar aqui diretamente no osciloscópio sem cabo. Eu botei um terminador aqui de 50 ohms. Em algumas situações é interessante você botar esse terminador. Alguns osciloscópios já têm isso internamente. Conectei aqui, tá lá. Vou conectar o cabinho aqui da minha alimentação. Estou colocando 5 volts. Mas como eu falei, a gente consegue botar, por exemplo, 3 pilhas, 4,5 volts, para fazer isso aqui de uma forma portátil. Ou até mesmo fazer um cabinho aqui para puxar do USB do osciloscópio, quando for o caso também, né? Dependendo do que a gente vai medir. Bom, esse osciloscópio é de 200 MHz, portanto ele tem uma capacidade maior do que o limite do meu TDR. Então eu vou medindo de fato aqui qual é o rise time do TDR e não do osciloscópio, porque o osciloscópio está acima dele. E depois nós vamos medir osciloscópios menores, né? Por exemplo, um osciloscópio de 100 MHz já era possível a gente determinar, porque aí esse aqui seria mais rápido do que o osciloscópio. Então na prática ele serve para a grande maioria dos osciloscópios que nós trabalhamos, que é até 100, 100 e poucos MHz. Acima disso, 200, você já estaria aqui precisando de pulsos mais rápidos ainda. Tá? Então eu vou ligar aqui. Olha lá, ele gerou um pulso ali, a gente consegue ver. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem no detalhe. Olha que interessante. Eu vou ampliar isso aqui, a gente vai ver um ringing ali, é normal esse ringing. Eu estou abrindo bem aqui, eu estou com um tempo por divisão aqui de 20 nanosegundos, 10 nanosegundos, 5 nanosegundos. Olha como ele abre. Isso aqui é o tempo de subida, olha. É a subida dele até ir para o outro nível. Repare que se eu voltar aqui, ó, em 500 nanosegundos você não vê absolutamente nada. É uma subida
voltar mais aqui para vocês verem qual é a onda de origem. A onda de origem é assim que a gente veria normalmente, mas ele é muito rápido, tem um overshoot, eu tenho que ir ampliando, 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 até chegar num valor desse tipo aqui. Algumas formas de medir. Alguns osciloscópios têm o rise time entre as medidas possíveis. Esse daqui tem, a gente vai medir assim. Mas quando não tem, a gente tem que vir com cursores e medir o tempo que ele vai estar entre 10% e 90% da amplitude. Isso a gente pode fazer nos osciloscópios menores aqui que a gente vai mostrar. Então eu vou puxar aqui medidas e eu já estou vendo aqui, ó, ele indica aqui o rise time de 2,1 nanosegundos mais ou menos. Ele é 2 na prática, né? Ou melhor, na teoria ele é 2, né? Aqui está dando um pouquinho a coisa a mais, ó. É esse tempo aqui, ó. Está flutuando aqui. Mas é esse aqui, em torno de 2 nanosegundos. Esse tempo é o tempo de subida aqui do meu TDR, do meu oscilador, ok? E não serve para avaliar este modelo de 200 MHz. E eu vou mostrar por quê, como se calcula. E a gente faz agora o teste com os demais, considerando que eu tenho um gerador com um rise time de 2 nanosegundos, ok? Bom, o primeiro que eu vou testar é o DS213, ele é um portátil de 4 canais, eu já fiz review dele aqui, da Miniware. É um osciloscópio muito interessante de 15 MHz, tá? De banda, segundo o fabricante, 15 MHz, 100 megasamples de taxa de amostragem. O interessante dele é que, além de ser portátil e muito bem construído, ele é todo em alumínio, ele tem 4 canais, são 2 canais analógicos e 2 digitais. Então nós vamos testar, obviamente aqui no canal analógico. Eu vou colocar esse conector aqui no canal A e nós vamos colocar o nosso gerador aqui também. Vou botar uma adaptação. Eu vou ajustar, deixar só o canal A aqui para a gente poder enxergar melhor e já voltamos. Bom pessoal, eu conectei aqui agora, tá ligado? O meu gerador de funções. Eu vou dar um hold aqui para travar o pulso, para a gente poder analisar melhor. Eu vou colocar os cursores horizontais e verticais na posição. Os horizontais são de amplitude. E eu vou determinar aqui os limites de 90% e 10%. Está praticamente ajustado, mas a gente ajusta ele aqui. Está em V1, que é esse cursor aqui de cima. Ele tem mais ou menos 5 quadrículos aqui na amplitude total, então eu vou colocar aqui em 4,5 quadrículos, que seria os 90%, e depois o V2, aqui o V2, lá embaixo, aqui esse aqui, ó, vou botar mais ou menos em meio quadrículo, tá? Conferindo aí meio quadrículo, que é o ajuste de 10%. Tá? O ajuste de 10%. Agora, os verticais, eu vou ajustar o tempo, que é o cursor T1 e T2. O T1 é esse aqui, eu vou botar com que ele cruze lá na minha amplitude de 10%. A minha amplitude de 10% está aqui, onde ele encontra a curva e os 10%. Aproximadamente aqui. E o T2, eu vou ajustar esse outro aqui, para que ele encontre lá a marca dos 90% com a curva, que é bem aqui. Aproximadamente aqui. Exatamente. Pronto. Aí ele deu uma distância aqui, onde ele encontra a curva lá em 90% e onde ele encontra aqui em 10%. Ele deu um ΔT de 23 nanosegundos. 23 nanosegundos foi esse tempo do rise time, tempo de subida. E como é que a gente calcula agora? Bom, a gente utiliza uma simples fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então basicamente é o seguinte, dependendo do tipo de curva do osciloscópio, normalmente os osciloscópios que a gente trabalha utiliza a chamada curva gaussiana, a gente utiliza a fórmula que a banda passante desse osciloscópio vai ser 0,35 dividido pelo rise time. Tá? Para a gente melhorar a precisão disso daqui, a gente ainda pode fazer um ajuste mais fino aqui, sendo que o rise time, que eu vou colocar aqui, o rise time do osciloscópio vai ser igual a uma média. Eu vou fazer uma média aqui, que é
uma média quadrática, né? Que é o rise time que eu medir, rise time medido ao quadrado, menos o rise time do meu dispositivo, do meu TDR, o rise time do TDR, ao quadrado também. Para ficar mais preciso, sendo que eu conheço o rise time do meu TDR, que é 2 nanosegundos, ok? Então, eu vou fazer essa média aqui. Então, nanosegundo é o número vezes 10 a menos 9. Então, eu medi 23 nanosegundos. Portanto, o meu rise time final vai ser a raiz quadrada de 23 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, menos 2, né, vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Só uma média aqui, né, para a gente tirar aqui. Então, vou fazer essa conta, vai dar alguma coisa perto de 23, porque a diferença é pequena. Então, fazendo aqui só para checar o nosso rise time correto. Então, 23 elevado a menos 9 ao quadrado, menos 2 elevado a menos 9 ao quadrado, dá isso daqui. Bom, eu quero a raiz disso. A raiz disso deu esse número mínimo aqui. A raiz disso vai ser o quê? O meu rise time. Tá? E qual é a fórmula que eu vou usar para saber a banda? 0,35 dividido pelo rise time. Então, se é 0,35 dividido por esse, eu vou inverter esse número aqui. 1 sobre ele vezes 0,35. E chegou esse número aqui. Deixa eu botar em notação científica para ficar mais fácil. Vou botar aqui notação científica. Deu 15,27 vezes 10 à sexta. Isso dá 15,27 MHz. Né? Porque MHz é elevado à sexta. Muito bom, né? Porque o fabricante informa que esse osciloscópio tem uma banda de 15 MHz. Portanto, ele realmente, de fato, tem um rise time que suporta 15 MHz, porque ele tem um rise time de 20 e 23 nanosegundos. Né? 23 nanosegundos, considerando 23 nanosegundos com o meu TDR de 2 nanosegundos, eu consigo medir muito bem o rise time e a banda desse osciloscópio, que confere, bate com o que o fabricante informou. Ok? Vamos fazer um que é mais desafiador ainda. Esses mini osciloscópios aqui, múltiplos, como esse daqui, o TC2, que é um osciloscópio de 200 kHz. Então, obviamente, o tempo de rise time dele vai ser bem largo, né? Então, vamos fazer uma tentativa aqui, mesmo com uma certa dificuldade operacional de fazer isso em modelos muito pequenos, mas vamos fazer esse teste que muita gente tem esses portáteis aqui. É interessante saber se realmente ele tem uma resposta de rise time compatível com a banda de 200 kHz, ok? Bom, pessoal, agora para testar esse daqui, eu liguei da mesma forma, tá lá o nosso TDR, coloquei aqui, dei um stop aqui, dei um freeze no pulso, porque é muito difícil trigar nessa velocidade aqui. Então, a melhor forma, num osciloscópio portátil desse, é a gente dar uma congelada aqui, ok? Botei na menor escala possível da escala horizontal dele, que é 10 microsegundos. Isso significa que cada quadrículo desse daqui equivale a um tempo, né? Um período de 10 microsegundos. A gente não tem cursores num tipo de osciloscópio tão simples quanto esse, porque esse daqui na verdade é um multi-instrumento, então o osciloscópio é só um detalhe dele, aqui, uma feature que ele tem. Então a gente vai explorar aqui manualmente mesmo, como a gente fazia antes nos osciloscópios que não tinham recurso nenhum, nem cursores nem nada. Então nós vamos verificar o seguinte, aproximadamente a gente tem o sinal começando aqui e terminando aqui, 10%, considerando um pouco acima aqui, e 90% um pouco abaixo aqui. Observando a variação dessa subida, nesses pequenos tracinhos que vão desde aqui, da esquerda, até atingir lá 90% à direita, eu consigo ver que ele andou uma pequena casa, uma subdivisão dessa quadrícula. A quadrícula tem 5 subdivisões, tá? Ele andou uma subdivisão aproximadamente aqui. Isso aqui vai ser realmente uma medida gráfica, um pouco mais teórica também. Bom, uma subdivisão, considerando que a quadrícula toda tem 10 microsegundos, então
e são 5 subdivisões, cada subdivisão tem 2 microsegundos. Então, aproximadamente, ele levou 2 microsegundos para sair de 10% a 90%. Isso visualmente, né, analisando aqui no quadriculado da tela. Obviamente aqui a gente tem um erro bem mais considerável do que no outro, que eu tinha cursores e tinha também medidas lá automáticas. Aqui eu não tenho esse recurso, mas vou considerar 2 microsegundos, tá? Como rise time. Bom, na nossa fórmula, se eu colocar 2 microsegundos ao quadrado, tá, e diminuir de 2 nanosegundos ao quadrado, vai ficar 2 microsegundos, porque esse valor aqui é infinitamente menor do que esse. Então vou considerar que o rise time é 2 microsegundos. Então vou fazer apenas 0,35 dividido por 2 microsegundos na calculadora e ver quanto é que dá de banda. Ok? Então tá lá, vamos lá. 2 microsegundos é 2 elevado a quanto, hein? Alguém lembra? Microsegundos é menos 6, tá? Então vamos lá. É elevado a menos 6, 2 microsegundos. Vou inverter, porque aqui está invertido, não está dividido. Inverto e multiplico por 0,35. Eu consigo uma banda de 175 vezes 10 ao cubo, né? Isso dá 175 kHz. Bom, considerando aqui todos os erros, o fabricante disse que ele mede até 200 kHz, eu acho que está bastante razoável, né? Lembrando que essa medida, no caso desse instrumento, foi muito gráfico ali, meio que visual, então creio que os 200 possam ser até reais, de fato, tá? Já que eu consegui medir 175, tá? Considerando o meu rise time. No outro instrumento, aqui da Microair, foi bem mais preciso, né? Quando a gente mediu aqui os 23 nanosegundos, que ele mesmo indica aqui com a medida de cursores, e mediu cravado 15 MHz para esse instrumento aqui. Bem bacana. Bom, o método serve para qualquer osciloscópio, desde que você tenha esses recursos aí de medir. Até os mais simples, só que esses mais simples você vai ter que medir meio que visual aqui, contando os quadrículos da tela, né? E dá uma certa imprecisão aí. O ideal é ter um instrumento que tenha medida direta de rise time ou que pelo menos tenha cursores como esse, né? A grande maioria tem cursores, inclusive alguns portáteis já têm cursores como esse e outros modelos que eu já mostrei aqui. E aí você pode aferir a sua banda, né, a partir do tempo de subida do osciloscópio, ou seja, é a resposta que ele dá às altíssimas frequências de um tempo de subida tão rápido quanto esse. E para isso usamos o TDR, é uma das aplicações. Outras aplicações, como por exemplo medidas de comprimento de cabo coaxial, medidas para verificar pontos de interrupção de determinados cabos e linhas de transmissão, a gente faz com TDR também. Num próximo vídeo eu posso fazer usando esse mesmo instrumento para fazer outras aplicações aí desse pequeno osciladorzinho aí super rápido. Ok, pessoal? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar aí para vocês. Como eu já comentei, as placas estão com um projeto aí da PCBWay, um projeto meu que eu coloquei lá na PCBWay disponível. Os desenhos estão aí, quem quiser fazer por conta própria ou mandar fazer lá, tanto faz. É bem simples, tá? Montagem muito prática, pouquíssimos componentes e vale a pena, é um instrumentozinho interessante para você aferir instrumentos e fazer outras aplicações aí de alta frequência, ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse projeto. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho para ver as notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.